Então, como vocês sabem, o assunto para a prova de vocês são dois: substantivo e adjetivo. Adjetivo. Vocês sabem que não deu tempo de passar muita coisa sobre adjetivo. O que nós estudamos mais um pouco foi sobre substantivo. Então, não se preocupem se acabarem de estudar para adjetivo. Eu não sei o que é grau relativo, o que é grau absoluto relativo, o que é grau absoluto sintético. Eu não sei, eu estou em dúvida. Eu quero que vocês, lógico, tentem, estudem, mas eu não vou cobrar muito de vocês nessa prova. O que eu vou cobrar mais de vocês? Que vocês, lógico, saibam que os adjetivos possuem graus e que vocês também saibam diferenciá-los de alguma forma. Eu vou explicar ao longo da correção. Primeiro passo, peguem os cadernos. Primeiro passo é: o que é um substantivo? O que é um substantivo? Ô, professor, Oi. quando eu estava estudando, eu fiz o seguinte, eu fui estudar, mas eu peguei todas as coisas, eu fiz meio que um resumo de tudo isso, eu escrevi aqui no meu caderno de anotação aqui. Muito bem. Perfeito. Aí eu coloquei aqui o significado, a classificação, tudo certinho que coloquei. Tá, tudo certo. Então, o que é substantivo? Vamos lá. Substantivo. Deixa eu aumentar isso aqui. Substantivo é um grupo de palavras, ou seja, uma classe gramatical, que é da gramática, uma classe gramatical que nomeia os seres em geral. Exemplo: pessoas, objetos, sentimentos. Os substantivos existem 9 tipos de substantivos. Só que, gente, eu não vou cobrar que vocês saibam um por um, só quero que vocês entendam. Tentem entender. Então, nós temos um primeiro par de substantivos. Vou colocar o par de substantivos. Temos aqui Temos primeiro Masculino, o próprio o comum, e o o comum. comum Eita, deixa eu colocar assim. Temos o são os principais. comum e o próprio. Temos dois tipos primeiro, o comum e o próprio. O comum, ele trata de seres geral. Peraí, gente, só um momento, deixa eu desligar o Wi-Fi aqui. Muitos alunos ficam mandando mensagem, aí fica atrapalhando a aula. Temos o substantivo comum. Oi. No código subjetivo, eu coloquei assim no meu. Substantivo é uma palavra que usamos para nomear coisas que entendemos como substâncias. Tá, tudo bem, tudo certo. Pode ser também. Então, temos o substantivo comum e próprio. O primeiro, que é o comum, nomeia seres de maneira geral. De maneira geral. E o segundo nomeia seres de uma forma específica. Lembrando que o próprio sempre é escrito com letra maiúscula. Deixa eu arrumar de um jeitinho assim que... Deixa eu fazer de outra forma. Para não ficar assim um do lado do outro e ficar ruim para vocês. Vou colocar assim o comum. E esse aqui eu vou colocar embaixo. E temos o próprio. Pronto, que fica melhor, assim, mais arrumadinho. O comum e o próprio. De uma forma específica. Sempre com letra maiúscula. Escritos. Sempre com letra maiúscula. Sempre. Então, eles são escritos sempre com letra maiúscula.
Temos outro tipo. Esse é o primeiro par, viu, gente? Primeiro par de substantivo. Esse é o primeiro par de substantivo. Nós temos agora um segundo par de substantivo. Eu digo par porque está relacionado ao outro. Temos agora o substantivo primitivo e derivado. Primitivo. Substantivo primitivo é aquele que veio primeiro, em resumo. Aquele que veio primeiro. Um exemplo, deixa eu colocar exemplos aqui. Um exemplo é a palavra pedra. Vamos colocar a palavra pedra. Pode ser casa também, casa. Casa foi a primeira palavra que existiu. Depois de casa, criaram casebre, casinha, casarão. Então, tem várias palavras que vieram através da palavra casa. E essas palavras são chamadas de derivadas que venham. Derivado. O derivado é aquele que veio de outro, vamos colocar assim, de um substantivo primitivo. O derivado, ele veio de um primitivo. Exemplo do derivado. Casinha, casarão, casebre. Alguns exemplos. Então, já temos aqui. Deixa eu colocar exemplo também nesses aqui de cima, que eu não coloquei. O substantivo comum, um exemplo de substantivo comum, caneta. A palavra caneta é um substantivo comum, certo? A palavra caneta é um substantivo comum. E a palavra, gente? Nildo. Qualquer palavra que seja nome de pessoa, de lugar ou de marca. Vamos dar uma marca para a caneta. A caneta Bic. A Bic. Bic é uma marca. Se é uma marca, é um substantivo próprio. Um exemplo, substantivo próprio, a marca. Marca da caneta. Então, já vimos agora 4 tipos de substantivos. 4 tipos de substantivos. Vamos ver agora mais 2 tipos. Puxar para cá certinho. Temos também agora o substantivo abstrato e concreto. Vou colocar primeiro assim, abstrato. O substantivo abstrato é aquele que depende de algo ou alguém para existir. Um exemplo do substantivo abstrato são todos os sentimentos que existem, gente. Amor. O amor precisa de alguém para existir. Então, todos os sentimentos que existem são exemplo. Deixa eu ver um exemplo. Um exemplo, amor. Viagem. Eu amo viagem? videogame. A viagem. Viagem é um substantivo. É algo que existe, tem nome. Mas existe uma viagem, se não tiver alguém para viajar? Para ter uma viagem, eu tenho que viajar para algum lugar. Então, viagem é um substantivo abstrato. Depende de alguém para existir. Temos mais outro par, que é, para completar o par, o concreto. O substantivo concreto é aquele que não depende de alguém para existir. A caneta, tia. A caneta, ela depende de você, mas a parte que ela já é criada não depende mais de ninguém. Aí, e uma madeira? Uma madeira. Bem. Oi. Notebook, parede, várias outras coisas precisam. Professora, uma madeira também
Madeira é Também China. madeira, estojo, computador, caderno, celular, tudo que existe, quase tudo que existe é palpável no mundo é concreto. Os outros são abstratos. Abstratos são apenas os que dependem de você. Então, qualquer um eu poderia colocar aqui. Eu poderia colocar a própria caneta. Podemos colocar caneta Ô, também. professor, e uma pergunta. O Oi. humano, ele é abstrato? O humano precisa de você, o ser humano, para poder existir? De alguém para existir? Ou ele Sim, existe mas por quando si uma só? pessoa nasce, aí Ah, se precisa de você alguém para olhar assim, existir. sim. Mas nesse caso, o ser humano ele é concreto. É um substantivo concreto. Isso é pessoa. Uma pessoa, Mas um substantivo concreto. particularmente para mim, professor, é os dois. Não, mas aí Professor se você depende for para olhar por esse existir. sentido, mas tem que pensar assim. Ele vai existir. Vai. Vai existir até morrer de fome um dia. Mas ele vai continuar existindo. Se uma mãe abandonar um bebê, ele vai parar de existir? Não. Ele Não, mas continua a partir do existindo. morrer, Um não. dia ele vai passar fome e vai acabar morrendo por inanição, sem comer, né? Mas ele não precisa. Então você tem que Eu observar não de coisas que completo. precisam imediatamente para existir. Exemplo, a saudade, ela só vai começar a existir se tiver quem sinta. O amor só começa a existir se tiver quem sente, quem sinta. Então, o abstrato é aquele que só existe se tiver alguém para sentir. Ele depende exclusivamente de alguém para poder ter existência. Ah, Então, o abstrato aqui pode ser, o concreto aqui pode ser qualquer um, caneta, parede, notebook, qualquer um desses pode ser concreto. entendi. Agora temos mais outro tipo. Quem sabe outro tipo? Comum, próprio, primitivo, derivado, abstrato. Professora? Oi. Número, professora, número. Aê, pronto, voltou meu Número. áudio. A Número é senhora um tipo falou que de eu substantivo. Coletivo. Coletivo. Professor, que a senhora falou, eu não consegui escutar, travou pra mim, aí eu Coletivo, professora. desconectei o áudio e reconectei. Tá, Rian, tudo bem. Substantivo coletivo é um Prof. tipo, A senhora gente. falou. Prof. Oi. Substantivo coletivo é o nome que damos a um conjunto de espécies, coisas, seres humanos, mas coisas em geral. Prof. Oi. A minha netinha caiu, daí só voltou agora. Tá, tudo bem. Professora, Oi. a sua aula vai estar aqui, ó. Até 12h10. A professora, qual foi a pergunta que foi mesmo que a senhora fez? Como é o quê? A pergunta que a senhora fez. Professora, Minha gente, eu quero dar revisão, mas assim, se vocês ficarem professora, eu não vou conseguir até 12h10 terminar, não. Então, assim, quem vai ser Desculpa aí, prejudicado são vocês. Porque é o tempo todo, professora. Gente, se a internet caiu e voltou, beleza, depois vocês me avisam se sumirem da aula. Não tem problema. Isso acontece. Agora, hoje é revisão. Se eu não conseguir adiantar, a gente não consegue terminar a revisão. Porque revisão não é obrigação do professor dar, é uma coisa para ajudar vocês. Só que eu preciso de tempo. Como é que eu vou dar uma revisão se eu não tenho tempo? Então, vamos cooperar. Eu faço uma pergunta, você, em lugar de me responder a pergunta, vem falar outra coisa que não tem nada a ver com o conteúdo. Eu Eu não perguntei sabia o que qual era é o a outro. pergunta, eu Eu tava perguntei. perguntando. Sim, eu não falei seu nome. Não falei que é você que está fazendo isso. Não estou falando, Rian, pare de fazer isso. Estou falando de modo geral todo mundo para a gente tentar terminar o conteúdo e a gente só consegue terminar se agilizar. Então, continuando. Temos substantivo comum, próprio, primitivo, derivado, abstrato, concreto, coletivo. Alguém falou que temos um coletivo. Existe o substantivo coletivo. O substantivo coletivo é como o Rian tinha dito ainda há pouco. Nomeia um grupo ou uma grande quantidade, um grupo de seres da mesma espécie.
Nomeia um grupo de seres da mesma espécie. Um exemplo, alcateia. Um exemplo, enxame, que é de abelha, ou colmeia. Alcateia. População. População também é um substantivo Ô, professora, coletivo, porque é o coletivo de pessoas. Onde tem muita gente é chamado de população. Oi. o que é? Como é aquele negócio de lobo que a gente tinha falado Alcateia. primeiro? Alcateia é um Isso, o que é conjunto de isso? lobos. Um conjunto de lobos. Quando tem muitos lobos juntos, você diz, ó, uma alcateia. É como ovelha. Séculos. Um monte junta, várias ovelhas juntas são chamadas de rebanho. Século é um conjunto de anos, 100 anos, um Anos. conjunto de 100 anos, né? Chamado de século. Entendi. Então, coletivo não é plural, gente. Coletivo é conjunto de coisas, não é plural. Plural é menino, meninos. Isso é plural. Então, temos o coletivo. Já temos quantos tipos de substantivo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltam 2 tipos, que são o composto e o simples. Substantivo simples, que é aquele que possui apenas uma palavra. Possui apenas uma palavra. Um exemplo, palavra flor. E temos também o substantivo composto. O composto que possui 2 ou mais palavras. Ele é formado Ô, professora, Oi, pergunta. diga. Você tá colocando. Vai cair só esses? Porque, tipo, eu coloquei aqui no meu resumo também. Coloquei grado substitutivo, número substitutivo. Coloquei tudo isso. Mas aqui são os tipos. Uma pergunta. Eu- Professor, eu posso tirar uma dúvida sobre a prova? Pode sim. Na prova vai ter questões abertas ou só questões de botar o xizinho? Júlia, eu não lembro se vai ter alguma aberta, mas eu acho que são todas fechadas, todas de marcar X. Se eu não me engano, são todas de marcar Tá X. Ô, certo, obrigada. professora, Oi. vai cair todos os substantivos ou não? Não, vocês devem saber todos quais são, é claro. Mas vocês estudaram isso desde o quarto, quinto ano, vocês estudam substantivo. Eu só estou revisando aqui no sexto. Mas os que vocês devem estudar mais, eu vou marcar aqui, ó. Os que vocês mais devem estudar. Que são Marca aí pra eu ver. Ó, Eu vou que estudar vocês todos, mais mas devem vou estudar focar são. mais. Eu vou marcar de outro jeito. Deixa eu tirar isso aqui que é melhor marcar Eu de vou outra estudar forma. todos, mas vou focar nos que a senhora vai marcar aí. Ó, saibam que existem outros, mas eu quero que vocês estudem principalmente, observem principalmente comum e próprio, e principalmente o abstrato e o concreto. São os mais que podem ser confundidos às vezes. E o abstrato e o concreto. São os que eu quero que vocês mais foquem. Certo? Eu vou tirar o peixe, beleza, professora? Eu posso fazer uma pergunta? Pode sim. Então, estudar só esse que a senhora listou, foi os outros, dá para estudar não? Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como substantivo e adjetivo são assuntos grandes, não estudem, não vai cair na prova. Deixa eu logo dizer a vocês que não vai cair na prova. Não vai cair na prova, nesta prova, pelo menos, não vai cair o gênero do substantivo. Não vai. Não precisa estudar gênero. Aquele negócio de comum de 2 gêneros, sobrecomum, de epiceno. Não precisa estudar. Certo? Não precisa estudar nem gênero e nem o grau do substantivo. Deixa eu tirar um print disso aqui logo, vou mandar no grupo e vou fazer um aviso aqui do que vocês não precisam Professora, estudar. eu já tirei o print, viu? Já? mandei no Pronto. grupo. Deixa eu mandar no outro grupo da escola agora. Ó. Agora deixa eu limpar aqui. Mandei no grupo da escola, viu? Já, pessoal. Ó. Não precisa estudar, não precisa estudar. Porque isso aí depois eu vou fazer um trabalho com vocês. Não precisa vocês estudarem isso, não. Esse trabalho vai ser esse mesmo ou vai ser no outro? Nessa etapa, porque é a última etapa já. Certo. Não precisa estudar gênero do substantivo
que são comum de dois gêneros. Aqui, vou colocar até para vocês saberem qual é. Não precisa estudar isso. O substantivo. Deixa eu colocar aqui. Professora, Oi. esse estudo aí, professora, eu anotei no meu resumo, mas eu gosto de estudar, vai se parecer útil também para quando for estudar depois. Eu vou fazer um trabalho mais à frente sobre isso. Eu só estou marcando para vocês saberem. Eu sei. Quero que vocês estudem mais os tipos de substantivos. Quero que vocês estudem mais o concreto e o abstrato. E quero que estudem mais o comum e o próprio. O professor aqui naquele lá do gatinho que a gente fez leitura na aula desde cedo. Eu falou gatinho, que era próprio, porque estava ajudando que era o gato dele. Tem que ver o contexto, né, professor, também. Tem que ver o contexto. Então, quero que vocês estudem mais isso. E sobre adjetivo, o que é que eu quero que vocês foquem? Adjetivo também é muita coisa. Eu quero que vocês saibam achar um adjetivo, é claro, né? Saber que o adjetivo é uma característica. E quero que vocês... Cadê? Quero que vocês estudem de adjetivo, vou colocar aqui. O gênero. Quero que vocês estudem o gênero do adjetivo. Que é, gente, aquela questão de uniforme e biforme. Uniforme... Tem uma forma para o feminino e o masculino. E biforme. O uniforme é aquele adjetivo, gente, que só tem uma forma. Quando eu digo, eu sou feliz, Rian é feliz. Observe que feliz é a mesma palavra, tanto para homem quanto para mulher. Tanto para o feminino quanto para o masculino. Mas é diferente dizer, eu sou bonita, Rian é bonito. Observe, é bonita, bonito. E tem duas formas. Se tem duas, é bi, duas. Uni, uma. Certo? Quero que estudem o gênero do adjetivo. Isso vai cair sim na prova. E que deem uma atenção a mais ao grau comparativo. Vocês sabem que tem 3 graus. É para estudar os graus do Estudar os graus, professor. só que eu quero que vocês foquem mais no comparativo. Comparativo, o de igualdade. Quero que foquem no grau comparativo de igualdade. Vou colocar assim, comparativo, e aqui entre parênteses eu coloco igualdade. O de igualdade eu quero que foquem. E quero que foquem também... Ô, tia, biforme é 2 ou mais, é, tia? Oi? Biforme contém 2 formas, uma para o feminino e outra para o masculino. Então, quero que foquem no grau comparativo de igualdade, principalmente, e no grau superlativo absoluto sintético. Vou colocar o superlativo absoluto, que é o sintético e o analítico. Professora, eu vou estudar um pouco mais sobre esse, mas eu também vou estudar um pouco dos outros para não estudar só e esquecer dos outros. Não é só isso não, gente. Eu não estou dizendo que é para estudar só isso, não. Estudar mais. Quero que foquem principalmente nisso. No sintético e no absoluto. O sintético é aquele que eu coloco um sufixo no final da palavra, gente. Ó, exemplo. Deixa eu colocar um exemplo aqui. Qual o grau sintético? Tanto que a palavra, professora, sintético, quer dizer
Sei que se é, ou ele não vai adicionar uma palavra, ele só vai mudar a terminação. Sintético é pequeno, é para resumir. Lembrem disso, ó, sintetizar é resumir. Então, só vai colocar uma terminação. Se eu digo assim, eu estou feliz, qual é o grau superlativo absoluto sintético de feliz? Felicíssima. Feliz. Ou felicíssimo. Felicíssimo. Então, Felizíssimo. ó, observem que eu acrescento só o sufixo. Isso daqui, gente, é grau. Isso daqui, ó, é grau superlativo sintético. Isso aqui é grau superlativo absoluto sintético. E como é o analítico? O analítico aumenta. Analítico aumenta. Se o sintético diminui, o analítico aumenta. Então, como é que eu vou dizer? Feliz. Muito feliz. Feliz Perfeito. demais, né, professora? Muito Muito feliz. feliz. Então, Ou muito se não, feliz feliz demais. ou feliz demais. Muito feliz é o analítico. Ô, professora, fazer Oi. a chamada. É o analítico. Gente, vou não fazer a frequência, porque primeiro daqui a pouco acaba. Eu vou tirar print de quem esteve na aula. Tirar um print aqui dos participantes. Ô, professora. Ah, não, Oi. deixa pra lá. Professora, sumiu que a senhora escreveu. Para aí, viu? Só um momento. Deixa eu tirar um print logo. Pra mim ainda tá. Olha, quando você disse que sumiu, sumiu tudo ou sumiu a parte de vermelha. baixo? Ai, eu Essa partezinha aí que tá o nome grau, sintético e analítico. Ah, Sumiu. embaixo, né? Ah, não, eu apaguei mesmo aquele lá. Eu apaguei aquela parte. Então, ó, quero que vocês foquem mais nisso aí. Então, voltando ao adjetivo. O que é o adjetivo? O adjetivo, vocês sabem que é a característica, gente. Então, o adjetivo é uma característica. Quando eu digo, exemplo, eu estou mal. Mal é uma característica. Cabeça dura. Fulano tem a cabeça dura. Triste. Triste é a Cabeça- característica. Cabeça dura. Cabeça, substantivo. Dura, adjetivo. Meu filho favorito. Favorito é a característica dele. Então, o que eu quero que vocês na prova saibam é identificar um adjetivo. Que vocês olhem para um adjetivo e digam, eita, isso aqui é a característica, é um adjetivo. Então, eu quero que vocês saibam identificar o adjetivo. E também quero que vocês saibam que ele se flexiona, gente, ele se flexiona em gênero, número e grau. O gênero do adjetivo é uniforme e biforme. Une uma única forma. Então, se eu colocar a frase Mariana é estudiosa, aí eu colocar, diga qual é o gênero do adjetivo. Se ele é um adjetivo, não. Diga qual é o gênero do adjetivo, se ele é uniforme ou biforme. Biforme, porque tem uma que é estudiosa. Quer dizer que tem muito estudioso. Biforme, porque eu tenho tanto estudiosa quanto estudioso. Agora, se eu colocar Mariana é inteligente. Existe inteligento? Não. Inteligente é para homem, inteligente é para mulher. Então, ele é uniforme. Forme. Uma Isso forma daqui, gente. para feminino. Isso daqui é gênero do adjetivo. Isso é gênero. Gênero. Oi. Eu digo, Mariana é alegre. Alegre não existe alegro e alegre. É alegre, uma palavra só, para homem e mulher. Então, é uniforme, é uma única forma para homem e para mulher. Alegre. Pronto. Ô, professora, e se for inteligente, é biforme? Ó, que inteligente. Inteligente é uniforme, porque ele não muda mesmo para masculino e feminino. Você não tem Mariana inteligente. Mariana é inteligente. Júlia é inteligente, não muda. Então, quando tem duas formas, é biforme. Quando tem uma forma, é uniforme. E os graus, vocês sabem que existem 3 graus. Comparativo,
o superlativo absoluto e o superlativo relativo. Superlativo absoluto é aquele que ele coloca o sintético, ele coloca um sufixo no final da palavra. Exemplo, eu estou magra. Eu sou magra. Eu sou magérrima. Magérrima é muito magra. Então, magérrima, deixa eu colocar aqui, ó. Ô, professora, Oi. esqueci aqui rapidão, deu um branco na mente. Qual a diferença de grau superlativo absoluto para o relativo? Deu um branco aqui na minha mente. O absoluto, gente, ó, o superlativo absoluto, o adjetivo, ele vai ao extremo. Ele vai ao extremo, é tipo, muito bonita, ele é bastante, é pouco, ou vai ao extremo de baixo ou vai ao extremo de alto. É tipo, ela é muito bonita, ela é bonitíssima, ela é belíssima. Isso é absoluto. Já o relativo, ele intensifica apenas uma característica. É tipo, ela é a mais bonita de todas. Ela é a mais legal de todas. Ela é a menos interessante de todas. Então, o relativo, ele usa o mais de, menos de. Ó, deixa eu colocar aqui. O relativo, o superlativo. O absoluto. E temos o superlativo relativo. Professor, não apague isso daí que eu vou tirar aqui, vou estudar tudo isso daí. Tá. Então, nós temos aqui o absoluto, ele usa sufixo. Terminações. Então, ele usa terminações. Vamos colocar assim, ó. Exemplo, nós temos aqui difícil, aí temos dificílimo, que isso daqui, gente, dificílimo é sintético, ó. Diminuiu, sintético. E nós temos também no grau absoluto, nós temos muito difícil. Não tô entendendo. Muito difícil é o analítico. Já o relativo, nós temos aqui. Essa prova é a mais difícil de todas, ó. Deixa eu colocar assim. Trabalho dificílimo. Trabalho, oi. Tem uma frase que eu criei, que eu queria que você me respondesse se é superlativo absoluto ou relativo, para eu fazer um teste. Diga. Pode dizer. Ela é a melhor das trabalhadoras. Ela é a melhor das trabalhadoras. Melhor das trabalhadoras é relativo. Ok, obrigada. Certo? É relativo, e é um relativo de superioridade, porque eu estou dando um valor a mais a ela, um valor maior a ela. Então, nós temos o superlativo relativo, eu posso colocar assim, ó. Emily, vou colocar assim, Emily é a mais legal de todas. E aqui nós temos, ó, é a mais legal de todas. Eu estou dando superioridade, ó. Não é maior? A mais, superior. Superioridade. Então, se eu dissesse, ele é a mais rápida de todos. É superioridade também, é mais, é o mais chato. Ele supera todos, ele é superior a todos. Não é algo bom, mas ele é superior. De todo jeito. Então, aqui, ó. Eles também têm a forma de inferioridade e superioridade, mas essa parte aí, professora,
não mudar tanto eles, porque eu percebi que mudando no inferior ou aumentando, né, professora? Se você vai usar melhor ou mais das, né? Uhum. No relativo e no absoluto, você vai mudar as terminações ou adicionar uma palavra, mas você não usa melhor, mais, de. Você coloca muito. Ó, observem. Professor, eu não entendi não. A senhora não disse que se é a menos legal de todos, ela não é superioridade? Menos, Mas não. eu não Não, você disse é o mais chato de todos. Mais, sim. Menos menos é inferior. Mais superior, gente. Pela própria palavra já dá para descobrir. O mais sempre é superior, não é mais. O menos é inferior. Inferior não é baixo. Superior não é alto. Então, ó, Emily, a mais legal de todas, é o relativo. Eu estou apenas dando aumentando essa qualidade dela, ó, que é legal. Ó. Estou aumentando só a qualidade dela. Então, ela é a mais legal de todas. O relativo de superioridade. Quando eu digo que ela é a menos legal, é o relativo de inferioridade, porque ela é menor, é menos. Ô, Menos. professora, Oi. eu vou sair porque o meu celular já tá descarregando, viu? Tá, gente, já finalizou a aula, na verdade. Já são 12h19, já passaram 10 minutos a mais. Prof, Oi. a Lívia mandou avisar que o celular dela ela saiu da aula porque o celular dela tá descarregando. Tá, tudo bem. Vou mandar esse print aqui no grupo também agora e vou finalizar a aula, viu, gente? Então, foquem no que eu pedi para vocês estudarem mais. Mas, assim, dê uma lida em tudo, é claro. Mas foquem principalmente nisso aqui, viu? Os tipos, eu só quero que vocês saibam que nós temos 9 tipos de substantivos, mas eu quero que vocês estudem mais esses 4, viu? Vou finalizar a aula, gente, até mais tarde. Boa prova para vocês. Leiam atentamente e entreguem a prova no último minuto, mas não se apresse em entregar. Muita gente entrega em 2 minutos a prova. Passe a noite toda, se for preciso, até 8 horas da noite com a prova, mas só envie quando tiver certeza. Para não enviar e depois tirar nota ruim. Viu? Então, tchau, tchau.